Olá, seja muito bem-vindo a mais uma matéria de capa aqui do nosso jornal impresso Trocando Miúdos. E nessa segunda edição, a gente vai entrevistar o deputado estadual por estado de Goiás, também aqui pela nossa querida cidade de Rio Verde, o deputado estadual Carlos Cabral, do PSB. Carlos, seja bem-vindo aqui ao Matéria de Capa. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a você que está nos acompanhando aí pelas ondas da internet. É um prazer estar aqui, falar com vocês, sempre à disposição. Gosto sempre dessa oportunidade que nos aproxima cada vez mais da população, nos dá a oportunidade de dialogar, debater, falar um pouco dos nossos trabalhos, das nossas posições políticas. Então, para mim é sempre uma alegria e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui na imprensa em Rio Verde, com o seu canal, com o seu jornal, com todas as informações que você tem prestado e ajudado a levar mais informação para toda a população, não só de Rio Verde, mas do Brasil e do mundo também. Um prazer estar aqui contigo, meu amigo. Eu que agradeço, Carlos, a atenção e o carinho que você sempre dá aqui para a gente da imprensa, mas para vocês aí que estão acompanhando essa entrevista, estão chegando aqui por causa do jornal, QR Code, você escaneou o QR Code e está acompanhando essa entrevista aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva também para receber mais conteúdos opinativos aqui também no canal Trocando em Miúdos. Carlos, recentemente você reuniu a imprensa, né, num café da manhã, inclusive eu estava nesse café da manhã, foi um café da manhã aprazível que a gente passou, e você abriu o jogo com a gente que pretende e tem a disponibilidade de ser candidato a prefeito de Rio Verde. Como é que está a costura para que você possa ser o candidato do PSB aqui na nossa cidade? Bem, Bruno, a gente tem buscado aqui dialogar bastante com toda a população, com todos os segmentos organizados, com a população de Rio Verde, com os nossos companheiros partidários, discutindo a sucessão do nosso prefeito Paulo do Vale, né? O nosso objetivo, até então, Bruno, é conseguir consolidar uma proposta que ajude Rio Verde a continuar avançando e que esse avanço ele seja um avanço dividido em igualdade de oportunidade para todo mundo. Nossa cidade vai muito bem, eu sempre gosto de frisar muito isso, né? Rio Verde é uma cidade que caminha a passos largos no rumo do desenvolvimento, a gente sabe disso, o que a gente não pode é frear esse desenvolvimento, a gente não pode nós não podemos retroagir naquilo que a gente vem buscando e alcançando no progresso de Rio Verde, como nos últimos anos. Agora é preciso compartilhar também esse progresso com todas as camadas da sociedade, né? É preciso que esse progresso seja e aconteça para o grande empresário, para o produtor rural, mas é preciso que ele aconteça também para os médios e pequenos empresários, é preciso que ele aconteça para os pequenos e médios produtores, é preciso que ele aconteça para a população, para o estudante, para o morador do bairro, para todo mundo que depende principalmente dos serviços públicos de Rio Verde. A gente quer continuar avançando, queremos crescer e desenvolver cada vez mais e queremos que esse progresso seja compartilhado com toda a população. E para isso, a gente entende que nós acumulamos nos últimos anos algumas capacidades, algumas competências que podem nos ajudar a andar para frente, que podem nos ajudar a continuar o progresso e o desenvolvimento. É isso que eu quero colocar à disposição da população, fazer um debate muito menos pautado pelas questões ideológicas de nível nacional e muito mais pautado na questão das capacidades e das competências das pessoas que estão se propondo a disputar as eleições esse ano, que estão se propondo a continuar o ritmo de desenvolvimento de Rio Verde e usar as nossas capacidades e competências para colocar isso a serviço da população. O ritmo de trabalho que nós estamos hoje implementando é esse, é um ritmo de diálogo. Estamos inaugurando agora, ainda nesse mês de fevereiro, um projeto muito audacioso nosso, que é o projeto 40 anos em 4. Nós queremos ajudar o progresso de Rio Verde a continuar crescendo e queremos fazer com que nos próximos 4 anos a gente tenha muito mais do que o que a gente teve nos 8 anos do prefeito Paulo do Vale, que foram avanços significativos para a nossa cidade. A cidade está bem, está cada dia melhor. Agora o que nós queremos é potencializar isso, nós queremos avançar, fazer Rio Verde crescer e desenvolver 40 anos em 4. Então essa é a nossa perspectiva e esse projeto que a gente lança agora e que eu faço com exclusividade aí para você, para o seu jornal, para o seu canal no YouTube, é levar esse debate Rio Verde crescendo há 40 anos em 4
em igualdade de oportunidades para todo mundo. É isso que a gente vai para os bairros, vai para os segmentos, é isso que a gente quer discutir com a população e é isso que a gente quer apresentar como pré-candidato nas eleições desse ano, para que todo mundo possa avaliar a possibilidade de lá na frente nos ter como uma opção para continuar o desenvolvimento de Rio Verde. 40 anos em 4, e qual que é o principal desafio desse projeto do Carlos Cabral prefeito, e qual que é o principal problema que vocês da campanha detectaram aqui na cidade de Rio Verde que precisa ser resolvido o quanto antes? Olha, Bruno, como eu disse, eu tenho uma avaliação muito positiva dos rumos que Rio Verde tem seguido nos últimos anos. É impossível não ter isso, porque a cidade está crescendo, tem progredido de maneira significativa. Agora, nem tudo está tão perfeito que não possa ser melhorado, e a gente tem verificado isso em diversas áreas. Nós temos verificado apontamentos necessários de avanço e melhorias tanto na saúde quanto na segurança pública, que são dois setores que, em todos os lugares onde a gente tem conversado, a gente tem sido muito demandado. Uma reorganização de todo o nosso sistema de saúde, do serviço que é prestado aqui no nosso município, de uma efetiva consolidação das questões de segurança nos bairros aqui da nossa cidade, uma melhoria muito ampla na infraestrutura da zona rural também a gente tem detectado. Agora, essas todas são detecções que a gente tem feito a partir das nossas conversas, dos nossos diálogos com alguns grupos políticos e com alguns segmentos. O que é importante destacar no que a gente tem como projeto nessa pré-campanha é a escuta da população. Eu não quero ser o prefeito que decida as coisas sozinho dentro de um gabinete. Eu quero ser um prefeito de uma tremenda escuta, de uma grande capacidade de levar a população a voltar para dentro da prefeitura, a se voltar para dentro da gestão, a participar do governo de Rio Verde. Então, essas dores, essas queixas, essas crises, as coisas que precisam ser solucionadas em Rio Verde, e inclusive as prioridades na resolução desses problemas, eu quero fazer isso de uma maneira muito compartilhada, e é para isso que a gente está usando a nossa pré-campanha. A gente está usando a pré-campanha para ouvir a população. É impossível a gente querer que Rio Verde se desenvolva, cresça, é impossível a gente querer que esse desenvolvimento e esse crescimento seja em igualdade para todo mundo se a gente não tiver uma escuta ativa da população. Então, as principais dores, os rumos que a gente quer tomar, as ações prioritárias, nós vamos definir isso numa ampla escuta da população, construindo a nossa proposta de governo, nossa proposta de pré-campanha, a nossa proposta para ir para as eleições, para desenvolver Rio Verde 40 anos em 4. Então, a nossa principal demanda, de fato, é fazer um governo em igualdade de condições, repartindo oportunidade para todo mundo, mas principalmente ouvindo as pessoas e fazendo com que elas voltem a participar das escolhas dos rumos da nossa cidade. Carlos, na última campanha de prefeito, você participou mais dos bastidores, né? Também era pré-candidato, abriu mão em favor do Dr. Oswaldo Fonseca, mas chamou a atenção foi a sua habilidade, junto com o seu grupo, foi da montagem de uma chapa de vereadores no PDT, que acabou elegendo 3 nomes. Como é que está a questão de montagem de chapa agora aí no PSB, nessa sua pré-candidatura agora em 2024? Olha, Bruno, eu posso te dizer assim que, deixando as modéstias à parte, já disputei 8 eleições na minha vida, na minha trajetória. Eu já fui vítima do quociente eleitoral, eu já fui beneficiado pelo quociente eleitoral. Enfim, eu aprendi a jogar o jogo conforme as suas regras e aprendi a tirar lições importantes dos processos das eleições proporcionais que eu disputei ao longo dessas 8 eleições em que eu relatei. Eleições para prefeito, para vereador, eleição para deputado estadual. E se a gente tirou uma lição, essa lição ela foi demonstrada aí nas últimas eleições, onde muita gente falava assim, olha, o Carlos não vai nem conseguir montar a chapa. A gente montou a chapa. Não, o Carlos não vai nem conseguir ter mulheres. A gente teve o grupo de mulheres e que foram fiéis conosco até o fim. Não, o Carlos montou a chapa, mas não elege vereador. Elegemos 3. E o que nos deu base para isso, Bruno, foram exatamente as muitas disputas que nós fizemos e as eleições em que a gente foi aprendendo. Quando eu fui candidato a vereador em 2004, eu tive 801 votos, tive muito voto, mais do que muitos vereadores que foram eleitos com menos de 300 votos, com 300 votos, com 400, e eu com 800 fiquei de fora. E ali eu comecei a perceber como é que era realmente a disputa das eleições proporcionais.
tanto que aprendemos com isso, que em 2010, quando eu fui eleito a primeira vez deputado estadual, eu tive 14.427 votos e teve gente com quase 50 mil votos e ficou de fora. Então, saber fazer a conta, saber fazer a divisão matemática, saber olhar para o grupo dos adversários e saber fazer um grupo homogêneo, um grupo de igualdade de condições, um grupo unido, é o fator-chave para a gente conseguir ter uma boa chapa e eleger vereadores. Vide, como eu já disse, as últimas eleições, onde a gente pôde levar 3 nomes, aliás, 3 nomes que, infelizmente, nenhum deles continua nos apoiando, diga-se de passagem, mas conseguimos fazer aí um grupo que foi possível se eleger 3 vereadores. Nessa eleição agora que nós estamos enfrentando, que vamos enfrentar nesse ano de 2024, né? Nesse momento de pré-campanha, de montagem de chapa, a gente tem tido um cuidado muito maior em oferecer para aqueles que querem se tornar vereadores ou vereadoras uma igualdade de condições, uma chapa cristalina, uma chapa transparente, uma chapa em que ninguém vai ser melhor do que ninguém, ninguém vai ser priorizado em detrimento de ninguém, mas, sobretudo, uma chapa onde a gente tem compromisso, que o cidadão, se ele tem um bom projeto, se ele tem uma boa proposta e se ele se dedicar e ter os votos, ele tem condição de ser eleito. Não tem carta marcada, não tem grandes figuras, não tem nomes que já estão desenhados aí para serem eleitos vereadores, tem uma chapa que está sendo construída a muitas mãos e a gente continua aberto. Você que tem vontade de ser vereador, tem vontade de ser vereadora, fica o convite para vir conversar conosco, para conhecer um pouco do grupo que a gente está montando, e se quiser ter uma chapa onde você realmente tem chance de ganhar, de se eleger, a gente tem um grupo aqui propenso a isso. Porém, eu quero mais uma vez destacar, né? A gente tem tido um cuidado agora, um cuidado muito grande para escolher quem é que vai caminhar ao nosso lado. Nós queremos, de fato, fazer um grupo com igualdade de oportunidades, com igualdade de condições, mas queremos ter um grupo de pessoas sérias, honestas, comprometidas, pessoas que queiram fazer a boa política, que não sejam pessoas que, quando chegam às vésperas do processo eleitoral, esqueçam tudo aquilo que viveram no passado, tudo aquilo que foi importante para que elas chegassem a ter um mandato e troque isso por uma oferta financeira ou por um apoio político no lado A ou no lado B. Quando a gente escolhe fazer política, a gente tem que escolher o bem comum e a gente tem que escolher ser grupo. Quem escolhe ser só individualmente uma pessoa individual na política e coloca seu próprio interesse à frente de qualquer coisa, o lugar não é conosco. O nosso lugar aqui é de quem realmente quer ser grupo, de quem quer fazer um trabalho coletivo, de quem quer pensar na cidade e não de quem quer fazer uma carreira pessoal, fazer riqueza, patrimônio ou perpetuar no poder. Aqui é grupo e é esse que é o grande recado que eu tenho dado para todas as pessoas que nos procuram. Aqui nós não temos o poder financeiro que os nossos adversários têm, aqui nós não temos dinheiro para oferecer em troca de candidatura, como muitos fazem e muitos também aceitam, mas aqui nós temos lealdade, nós temos comprometimento, nós temos igualdade de condições e é isso que a gente preza na montagem da nossa chapa e vamos trabalhar até no último dia possível para aglutinar os melhores nomes, as melhores pessoas e oferecer para a cidade de Rio Verde um plantel de pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores e vereadoras que sejam compatíveis com aquilo que a gente quer de melhor para o nosso legislativo rioverdense. Nessa chapa de vereadores que vocês estão organizando agora, vai ter algum vereador com mandato nessa chapa ou não? Olha, Bruno, eu sempre disse, na eleição passada eu falei isso e tenho falado agora também com o pessoal, a escolha de ter ou não vereador com mandato, ela é muito mais do grupo em si de candidatos do que a minha. Eu não tomo decisões dessa natureza, eu penso que o diálogo sobre as condições da capacidade de se eleger ou não, ele é um diálogo que tem que ser de todos que querem ser candidatos, e a questão estratégica, se vai ter ou não vai ter vereadores, eu deixo para o grupo. Eu quero que todo mundo reflita, nós não teremos só uma chapa, é preciso frisar isso, né? Eu tenho o meu partido, que inclusive atualmente tem 3 vereadores, dos 3, 2 eu tenho uma relação muito direta e contato frequente, que é a Lúcia e o Elvis, e o vereador Ronaldo também faz parte dos quadros do nosso partido. Muito embora a gente não tenha dificuldade de diálogo, a gente não é isso, é que a gente tem conversado muito menos. A minha relação de conhecimento e de proximidade com o vereador Ronaldinho ela é um pouco menor, mas nem por isso a gente vai deixar de conversar. Até
liguei para ele a semana passada, porque casualmente a gente se encontrou aqui num lugar público e eu, com a correria, acabei não tendo a oportunidade de cumprimentar. Liguei e falei, precisamos de falar sobre as eleições desse ano, e obviamente que a gente vai respeitar o processo dos vereadores que já estão dentro do nosso partido, querendo estar conosco, a gente vai dialogar com eles, a possibilidade da montagem da chapa com eles, mas nós não teremos também só uma chapa, é importante se frisar isso. Nós temos um grupo um pouco amplo, um grupo grande, e a gente quer, e sabemos que é estratégico e importante também, que a gente apresente mais de uma chapa para poder ter mais possibilidade de elegermos mais cadeiras para a nova composição da Câmara a partir do ano que vem. Então, se no partido A ou no partido B nós vamos ter candidatos e um mandato ou não, isso vai depender da escolha e da decisão coletiva do nosso grupo. Carlos, me desculpa por insistir na pergunta, mas porque eu recebi a Lúcia Batista aqui no nosso programa, no Turma Boa Debate no sábado, e a Lúcia disse que ela só sai do PSB se ela se sentir segura. Mas o PSB está funcionando como um guarda-chuva de proteção para a Lúcia, ou a Lúcia realmente tem que abraçar o projeto do partido? Ela disse que se ela ficar no PSB, ela apoia a sua candidatura, mas ela foi vista recentemente conversando com o PT. A Lúcia seria esse elo de ligação da sua candidatura com a candidatura do Partido dos Trabalhadores? Não, eu não vejo essa situação que você coloca, até porque a Lúcia não é do PT, a Lúcia é do PSB. O nosso esforço é para que ela fique, tenho conversado bastante com ela nos últimos dias, temos intensificado o diálogo. Acho que a Lúcia é uma parlamentar exemplar, faz um bom trabalho na Câmara. Acho que aqui dentro dos quadros do PSB ela tem uma condição real de se reeleger. A única questão que a gente tem claro é que, ao estar no PSB, necessariamente você tem que estar no projeto da pré-candidatura de Carlos Cabral. O nosso partido aqui ele tem rumo, ele tem direção, ele tem norte, ele está alinhado com a nossa direção estadual, da qual eu faço parte e sou vice-presidente, ele está alinhado com o nosso projeto nacional de partido, onde o presidente nacional, Carlos Siqueira, tem me recebido frequentemente para reuniões, onde nós temos conversado e dialogado sobre os rumos do partido, não só em Goiás, mas em todo o Centro-Oeste, avaliando todo o cenário, e necessariamente o que a gente gostaria, da minha parte, eu gostaria muito que a gente continuasse com todos os nossos quadros e pudesse avançar, inclusive, para ter uma chapa bem competitiva, para que a gente tenha não só 3 vereadores na Câmara, né, mas que tenhamos mais do que 3. Isso tudo é perfeitamente possível. Agora, eu digo uma coisa, o Bruno já disse em outras entrevistas, em outros momentos, e eu sempre gosto de frisar isso, é que nem casamento obrigado dá certo, quanto menos relação política. E o que eu mais tenho insistido nos últimos dias e que eu tenho conversado é que a gente precisa ter uma confluência de interesses, uma confluência de ações para que a gente mantenha aqui os nossos atuais vereadores, para que a gente possa, com eles, criar um grupo que dê condições a todos de se elegerem, e o que eu puder fazer para isso, eu vou continuar fazendo, vou insistir para que eles fiquem. Agora, também não vou obrigar ninguém, porque, como eu já disse, obrigado, nem casamento dá certo. Agora, se for por interesse mútuo, interesse coletivo, se for por possibilidade da gente manter mandatos importantes, como é o do Elvis, que ajuda muita gente, como é o da vereadora Lúcia, que é muito significativa, do Ronaldo, que tem um trabalho fantástico aí no mandato dele, nós vamos nos esforçar para manter. Agora, é preciso dizer e deixar bem claro, isso eu tenho falado e voltado a falar, isso não é uma ameaça, isso não é uma pressão, isso é apenas um alinhamento de interesses. Estar no PSB hoje significa estar na pré-candidatura de Carlos Cabral. Isso é uma coisa tão óbvia quanto 1 mais 1 é 2. Se quer estar no PSB, queira estar neste projeto. Se quiser estar em outro projeto, existem outras siglas para isso. Mas, porém, aqui nós temos rumo, nós temos direção, nós temos um caminho a seguir, e esse caminho ele é perfeitamente assimilável com as campanhas da Lúcia, do Elvis e do Ronaldo, e a gente quer confluir, a gente quer somar para isso, quer ajudar eles, e como você me perguntou especificamente da Lúcia, né? Se ela quer ter segurança, eu sou capaz de dizer que a gente pode afirmar que aqui no PSB há uma segurança para a reeleição da Lúcia, e esse é um desejo nosso. Carlos, uma questão interessante nessa sua pré-candidatura de agora, de 2024,
é porque você ocupa o cargo de vice-presidente estadual do PSB 40, aqui no estado de Goiás, e o presidente estadual, Elias Vaz, acaba de estar licenciado, não sei se essa é a palavra correta, porque ele tem um cargo no Ministério da Justiça, e ele está se dedicando mais a essa função pública do que presidir o partido em si, e essa função acaba ficando nas suas mãos. Acaba te atrapalhando também a questão de montagem de candidaturas em outras cidades, prejudica a sua pré-candidatura. Como é que está essa conciliação de trabalho, tanto sua partidária, como sua também de parlamentar, e também agora como pré-candidata a prefeito de Rio Verde? Olha, Bruno, você fala uma coisa que é extremamente verdadeira, né? Esse trabalho, ele toma tempo, você está antenado com as realidades do seu partido em 246, não vou dizer em todos, porque nem todos nós temos o PSB, mas em mais de 200 municípios nós temos grupos partidários organizados, estar presente nesses municípios, debater essas realidades, acompanhar a leitura de cada cidade. Aqui a gente está com o prefeito, aqui a gente é oposição, aqui nós estamos na base, ali tem um grupo assim. Isso toma muito tempo, toma muita energia, realmente não é fácil, mas os desafios grandes são para os grandes homens, né? E assim eu quero me incluir nessa coisa. A gente só topa um desafio quando a gente sabe que a gente é capaz e competente para ele. Tem sido dificultoso, eu não nego, tem me tirado um pouco de tempo de estar presente, mais presente aqui em Rio Verde, onde eu estou hoje. Inclusive, falando com você, estou aqui em Rio Verde, já tive reuniões hoje, visitas, a agenda de pré-candidato, a agenda com pré-candidaturas a vereador, a agenda com os nossos assessores do mandato logo pela manhã. Enfim, toma bastante tempo, mas a gente tem conseguido fazer bem esse papel. O PSB está muito bem organizado, nós vamos ter um número recorde de pré-candidaturas de prefeitos e vice-prefeitos em vários municípios. Estamos organizando chapas de vereadores em diversos municípios e está muito positivo. O Elias tem sido muito ativo nesse processo por nos ajudar a pensar, a fazer o diálogo também com outras instâncias partidárias, mas o campo mesmo tem ficado a nosso cargo. Sou o único deputado eleito do partido, então por isso também, além de vice-presidente, sou uma liderança do partido e tenho tido a obrigação de percorrer os municípios. Agora, isso não tem atrapalhado de forma nenhuma as nossas articulações aqui, até porque o ritmo que a gente quer imprimir aqui em Rio Verde é um ritmo de diálogo com a população, e isso a gente tem conseguido garantir, e nós queremos efetivar mais agora a partir dessa segunda metade de fevereiro e de março para frente. Ô, Carlos, você disse que tem uma segunda sigla que pode também estar te acompanhando aí na questão da disputa aqui municipal. Essa sigla, você pode revelar o nome? Seria o PDT? Olha, Bruno, eu acho que assim, nesse momento, e eu tenho adotado tomei uma decisão tática de publicar muito pouco e falar muito menos o que a gente tem movimentado, por onde, com quem e como. Essa é uma decisão tática que eu tomei a partir do momento que eu comecei a observar que a cada publicação que eu fazia de reunião ou de encontro ou de visita para uma pessoa, chovia de gente atrás, correndo, tentando desmobilizar. Assim como tem tentado também desmobilizar algumas conversas partidárias que eu tenho feito. Então, eu vou me restringir a dizer para você que não é só um ou outro partido, não. Nós temos vários partidos que estão conversando conosco. As eleições de Rio Verde, elas não são uma ilha, elas não são isoladas. A gente tem eleição em todos os municípios do estado, em todos os municípios do Brasil. Então, as posições políticas tomadas aqui em Rio Verde, elas inferem com as posições políticas tomadas em Trindade, tomadas em Goiânia, tomadas em Itumbiara, em Porangatu, em Aragarças, em Posse, em Damolândia, em Simolândia, em Goiás, em Moçambiques, em qualquer outra cidade. Então, qualquer dirigente partidário que conheça pelo menos um pouquinho do processo, sabe que as conversas entre partidos, elas são naturais. O ajuntamento ou desajuntamento de posições em um município ou outro, elas fazem parte do processo, e eu me limito a te dizer o seguinte: nós temos conversando com muitos partidos, temos conversado com muitas lideranças, com vereadores que têm mandato, que estão assim consolidadíssimos nos grupos que se apresentam até hoje, mas que no fundo querem buscar uma sobrevivência e encontram aqui no nosso grupo uma real chance de serem eleitos. Então, posso te dizer assim, não vou revelar nomes, obviamente, mas tem vereador que está aí, todo mundo falando, não, fulano está batidíssimo lá com a candidatura X. Não está assim, agora é um momento que a gente sabe que a hora que começar a porca torcer o rabo mesmo, você sabe que é um salve-se quem puder, e nós vamos
ter surpresas aí, pessoas que estão arrotando aí aos 4 cantos que tem apoio de A, B ou C, talvez B ou C esteja muito mais preocupado com a sua própria reeleição ou eleição e esteja conversando com a gente e enxergue no nosso grupo uma possibilidade melhor de eleição. Até porque eu já provei que eu sou melhor nessa conta do que quase todo mundo que monta chapa aqui em Rio Verde. E nessa capacidade de ser melhor, as pessoas começam a enxergar a possibilidade de serem eleitas nesses grupos. Então, ainda há muita água a passar debaixo da ponte. As filiações partidárias encerram-se agora no dia 6 de abril, mas as convenções são lá no início de agosto, o prazo final. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Ô Carlos, a gente está vendo aí postas aí, quase 6 candidaturas a prefeito, né? Até há uma notícia que o PCdoB lançou uma jovem chamada Lunara Lucas, uma moça como pré-candidata a prefeito. Mas o que me chama a atenção é a quantidade, né, de candidatos numa cidade que não tem segundo turno. Acaba sendo uma falta de estratégia política desses atores políticos. Você acha, na sua visão, temos 6 projetos para Rio Verde distintos, ou porque falta realmente desprendimento ou vontade política de haver uma união em torno de um projeto que beneficia a nossa cidade e o nosso povo? Olha, Bruno, se você lê muito e estuda muito, como eu sei que de fato você faz isso, e já leu algumas coisas sobre guerras, e eu vou fazer um paralelo não muito convencional para dizer isso, mas existem táticas que elas sempre são previsíveis. E em alguns momentos da história, as táticas previsíveis elas perderam para aquelas mais imprevisíveis e impossíveis. Com isso eu quero te dizer o seguinte, estratégia cada um tem uma, e cada um acredita naquela que se entende ser a melhor. O que eu não dou conta de ver é analista político de botequim que fala assim, não, dividido dá isso, juntado dá aquilo. Nós já passamos por todas essas experiências e os resultados não foram iguais àqueles que se pretendia. Por exemplo, todo mundo fala de união das oposições. Na verdade, usam esse discurso para tentar diminuir outras candidaturas, porque na eleição passada houve união de oposição. O único candidato foi o Oswaldo. Eu, por exemplo, abri mão de ser candidato, estando mais de 20% em qualquer pesquisa à frente dele, abri mão de ser candidato para não dividir oposições, porque todo mundo achava que era exatamente isso que poderia lhe dar a vitória. E isso não aconteceu. Então, essa regra tática de que unir A ou B, unir C ou D, ou todo mundo contra A, todo mundo unido contra B, isso não passa de uma estratégia de momento, uma fotografia de momento. O que vai acontecer após o período convencional, quando se abre o debate das eleições, até o dia que o eleitor resolve e quem de fato ele vai votar, há uma diferença abismal. Então, a estratégia cada um tem uma, analista de botequim que quer criar estratégia e às vezes até limitar ou impedir pessoas de lançarem os seus nomes como pré-candidatos, isso para mim não serve. Eu acho ótimo que a moça, não me recordo aqui Lunara Lucas. Lunara, que a Lunara lance a pré-candidatura dela, eu acho que é legítimo. Cada pessoa que mora numa cidade que acha que tem um caminho melhor a percorrer, ela tem que chamar mesmo a responsabilidade para si. Quem dera as pessoas quisessem de fato participar, todo mundo, do debate, colocarem seu nome, apresentarem propostas, fazer com que outros candidatos, às vezes, que estão muito confortáveis, eles possam fazer mais compromisso, porque de repente a Lunara pode ser candidata, ela pode até não ganhar a eleição, mas se tinha uma pessoa que estava muito confortável e a Lunara fala uma coisa inteligente, ela praticamente obriga outro pré-candidato a fazer mais compromissos ou a falar coisas que ele não tinha pensado em dizer antes. Então, amplificar o debate numa cidade tão diversa, tão mista, tão grande, tão cheia de diversas realidades como Rio Verde é sempre saudável e cada um tem uma estratégia e ninguém pode medir o outro pela sua própria regra. Existem exemplos inúmeros para a gente poder traçar aqui sobre divergência de estratégia e que acabou dando eleições para aquele menos provável e agora, antes do período das eleições, antes das urnas, qualquer coisa é achismo. Cada um, então, acredite no seu achismo, acredite na sua proposição, na sua estratégia e que coloque as suas armas em campo a partir de agosto e quando chegar outubro a gente sabe qual foi a melhor. Daqui para lá, na lista de botequim, não perfaz a minha convicção, não entra no meu psicólogo, não entra no meu psicólogo para afetar ou não a posição de estar ou não como pré-candidato.
Eu acho que todo mundo que tem vontade tem que ser mesmo pré-candidato, e quanto mais pessoas puderem debater nossa cidade, melhor ainda, que o eleitor ele vai ter mais possibilidade de refletir, escolher o que ele acha que de fato é o melhor para continuar o progresso de Rio Verde, ou para aumentar, para amplificar e para repartir esse progresso com todo mundo. Ô, Carlos, o senador Jorge Cajuru, do seu partido, PSB, ele tem uma relação muito íntima com o deputado estadual Lucas do Vale e com seu pai também, o prefeito Paulo do Vale. Você acha que o Cajuru fica na sua base ou acompanha o prefeito Paulo do Vale? O Bruno, o Cajuru já foi do PSB, teve um momento fora do partido, depois retornou ao PSB. O senador Cajuru tem uma relação com o prefeito Paulo do Vale, e eu respeito absolutamente a relação que ele tem com o Paulo, e existem coisas das nossas pessoalidades que transcendem as nossas posições políticas. Obviamente que, ao vir para o PSB, ele já veio conservando a relação que ele tinha antes com o prefeito Paulo, os laços que ele já tinha estabelecido com ele, com toda a sua família, e eu respeito isso por demais. Agora, no processo eleitoral aqui em Rio Verde, estando no nosso partido, ele minimamente vai ser necessário que ele respeite a posição política partidária, né? Ajudar o prefeito Paulo a conseguir recursos para fazer casa, para fazer obra, para bancar a universidade, tudo que o Cajuru puder fazer para ajudar Rio Verde, ele tem o meu apoio, o meu aplauso. Eu jamais, por uma questão de não estarmos ambos, prefeito Paulo, Lucas e eu, no mesmo ônibus, ou sentados dentro do mesmo banco, sentados lado a lado no mesmo ônibus, talvez eu esteja numa fileira e eles estejam em outra, eu jamais quero que o senador de Cajuru deixe de trazer que seja uma balinha para Rio Verde, porque se ele estiver trazendo uma balinha para Rio Verde, ele pode estar fazendo uma criança feliz ao doar essa balinha. E se ele continuar ajudando Rio Verde do jeito que ele tem ajudado, isso é muito salutar, isso é ímpar, é o progresso de Rio Verde. Que a gente precisa de parar é com essa picuinha de querer ficar mantendo disputa depois que os palanques foram desarmados. Eu sou diferente. Vocês nunca me viram dar uma declaração divergente do que eu estou dizendo aqui agora. O Cajuru é do meu partido, e quanto mais ele puder ajudar o Paulo a trazer coisas para Rio Verde, eu quero que ele traga. O Cajuru é meu parceiro, tem diversos municípios aí que nós estamos trabalhando, levando recursos e emendas juntos. Tem emendas do nosso gabinete que eu discuti a aplicação delas junto com o senador Cajuru, e ele também já me deu a oportunidade de algumas emendas que ele está aplicando, discutir conjuntamente comigo, com prefeitos e lideranças que eu tenho no Estado, e que a gente tem uma sintonia ótima. Agora, eu sou obrigado a respeitar a relação pessoal que o senador Cajuru tem com o prefeito Paulo. E se essa relação que ele tem com o Paulo e com o Lucas for tão saudável a ponto de chamarem ele para refletir sobre o processo de Rio Verde, eu tenho certeza que, em dado momento, eles vão chegar à conclusão que o melhor para Rio Verde seria que o Paulo, inclusive, viesse apoiar a nossa pré-candidatura, que com certeza vai ser o melhor para a cidade. A gente continua com a expertise do Paulo, a gente continua com toda a força política que ele tem, a gente amplia o caminho no nosso governo do Estado, que eu faço parte da base do governador Caiado, o prefeito Paulo também faz, a gente amplifica o diálogo nessa base, a gente abre mais porta no governo federal. O Cajuru é vice-líder do governo Lula lá no Senado, o nosso partido tem o vice-presidente da República, a gente vai ter muito mais porta aberta, aí você vai ver o que é crescer e desenvolver essa cidade. Quiçá eles tenham essa capacidade de avaliar bem e querer o melhor para Rio Verde, porque eu tenho certeza que essa unidade, e se a gente estiver junto nessa pré-candidatura e vencer as eleições, ninguém segura o progresso dessa cidade dessa forma. Ô, Carlos, eu acabei de me recordar aqui, você está falando dessa questão de parceria, mas eu me relembro de uma foto icônica, que nessa foto, acho que não sei se foi 2018 ou 2020 que essa foto foi tirada, e nessa foto estava o então deputado estadual Chico do KGL, o então presidente da Assembleia Legislativa Lissauer Vieira, o vice-prefeito de Rio Verde Danilo Pereira e o atual prefeito Paulo do Vale. E ali, na legenda da foto, falando Juntos por Rio Verde. O Carlos não estava naquela foto. Passando o tempo, Chico não é deputado estadual, Lissauer não é deputado estadual, o Carlos é deputado estadual ainda, Danilo Pereira rompeu com Paulo do Vale. Qual que é a sua visão desse tempo, dessa cronologia? Você foi convidado alguma vez para compor o grupo do prefeito Paulo do Vale? E passado esse tempo, esse pessoal que compôs com o prefeito, fez um bom negócio? Olha, Bruno, eu não consigo medir
as relações dos outros com a minha própria régua. A gente teria que usar as réguas do Chico, do Paulo ou do Danilo para poder tentar medir ou fazer qualquer expressão de medida sobre a posição que eles tomam, né? Eu posso usar a minha própria régua para medir a minha própria postura. E usando a minha própria régua, eu sou capaz de dizer o seguinte: se existe uma pessoa na política em Rio Verde que precisa ser, de fato, respeitada pelas suas posições, pela sua lealdade, pelo seu compromisso com a coisa pública, com a cidade de Rio Verde, com o Estado, essa pessoa tem nome, chama Carlos Cabral. Posso até estar mudado de partido, mas nunca mudei de posições. Eu sou uma pessoa que sempre defendi os mesmos ideais que eu defendo, sempre defendi a nossa cidade, e independentemente de ter estado na oposição do governador A, na base do governador B, apoiado pelo prefeito, aliás, nunca fui apoiado pelo prefeito, né? Nenhuma eleição minha eu tive apoio de prefeito. Mas tendo não sido apoiado pelo prefeito, nunca deixei de trabalhar a favor da nossa cidade. Isso denota que ao longo de todo esse processo que eu vivo, 4 eleições para deputado estadual vencidas, uma de suplente depois me tornando deputado, 4 eleições derrotado nas urnas, nunca mudei a posição, nunca mudei o lado, nunca mudei a forma de fazer política, nunca mudei meu jeito, nunca mudei o meu jeito de ser, nunca deixei de andar nas mesmas ruas, comprar no mesmo mercado, ir na praça com os meus filhos, nunca troquei de ideais, nunca troquei de posição política. Ao meu lado e paralelo a mim, como você pode dizer nessa fotografia que estampa um determinado momento, você veja que já passaram pessoas que vieram e saíram, mudaram de posições, mudaram de lado, se venderam, se corromperam ou trocaram a sua lealdade e a sua honestidade por acordos políticos malfadados, e cada um tem na história o seu lugar reservado, como a gente está vendo hoje, na interpretação que você mesmo faz. Alguns perderam eleições, outros estão sem mandato, e outros ainda haverão de ter outras posições que a história vai devolver a eles. O que eu acho importante dizer em tudo isso que você me perguntou é que eu tenho perfil, posição política, tenho lado, tenho história e tenho serviço prestado. Se tudo isso puder servir para continuar ajudando a nossa cidade, independentemente de quem seja o prefeito, independentemente de quem seja o deputado federal, estadual, de quem quer que seja, eu estarei sempre ao lado trabalhando. Quer um exemplo? Quer uma prova? Não há um só momento nos meus 4 mandatos que eu tenha feito algo contra uma gestão de um prefeito. Nenhum momento. Do atual prefeito Paulo, sempre que eu puder, eu quero jogar a favor. Não fui aqui dentro de Rio Verde parceira eleitoral da Marussa. No entanto, ela é deputada federal e o que eu puder fazer para ser parceira e ajudar o mandato dela, ajudar com que ela traga benefício para Rio Verde, ajudarei. Não fui, em nenhum momento deixei de ser também adversário, mas nunca fui um parceiro, digamos, um companheiro de chapa do deputado Lucas do Vale. No entanto, o que eu puder fazer para fortalecer as ações do Lucas para ajudar Rio Verde, eu estou sempre pronto para fazer, como de fato posso provar, e juntos fizemos lá no Fundeinfra ações conjuntas, inclusive gravamos um vídeo conjunto prestando contas para a população, e se o Lucas me chamar amanhã para falar assim, Carlos, vamos comigo ali resolver o problema da água do Rio Verdinho, está tendo um entrave ali na licitação que já está para ser publicada, essa é uma notícia aí em primeira mão, né? 250 milhões o projeto, já está em fase final, e se amanhã o Lucas me chamar para a gente ir lá junto, nós vamos lá junto. Se amanhã eu estiver indo fazer uma ação lá em favor do presídio que seja, se o Lucas me ligar e falar, posso estar junto, para mim vai ser uma honra. Eu quero somar cada vez mais forças e deixar os embates ou debates eleitorais para os momentos eleitorais. Então, mais uma vez quero te afirmar, não quero usar minha régua, a régua da minha história, ou da minha competência, ou da minha capacidade para medir as posições dos nossos outros adversários. Quero apenas ser reconhecido por isso, né? Tenho uma posição que ao longo da minha história, ao longo de 4 mandatos, ao longo de algumas mudanças partidárias, permanece a mesma e permanece sempre um interesse maior, defender o nosso povo, nossa gente e nossa cidade. Ô, Carlos, a última para a gente encerrar, mas você é um jovem que entrou na política. Lógico, jovem há mais tempo, né? Porque eu não sou tão jovem assim. Passou o tempo, né? Mas quando você entrou na política, você era um cara jovem que sofreu preconceito por conta da idade, né? Nas suas primeiras campanhas eleitorais. Mas você tem uma virtude de apostar muito no jovem, na juventude, na política. Por conta dessa sua trajetória e dessa sua experiência, o seu grupo político tem esse perfil de acolher mais o jovem?
Bruna, a pergunta é interessante, até porque eu fui forjado no movimento juvenil, né, na Igreja Católica, onde eu fui líder de comunidades de jovens, onde começou toda a minha história, desde quando eu era um simples membro de um grupo de jovens, participava ali ativamente da minha comunidade, até ter chegado a ser coordenador da diocese, assessor regional, da coordenação nacional, participei de um amplo debate, fiz uma ampla trajetória, depois fui para o movimento estudantil e ali também uma longa caminhada com jovens. Fui candidato a primeira vez a vereador numa articulação de vários grupos de jovens da igreja que se reuniram e sem ter R$1, sem ter onde cair morto, sem ninguém nos conhecer, chegamos a 800 votos, uma marca assim impressionante naquela oportunidade. Então eu devo muito, bastante da minha história a tudo aquilo que eu aprendi na igreja, principalmente, mas aquilo que eu aprendi no meio juvenil. Quando eu venci a primeira eleição da minha vida, mais da metade do meu gabinete era feito por assessores jovens. Se você for lá no meu gabinete hoje, 4 mandatos depois, de 2010 para cá, grande parte da nossa equipe, da nossa articulação política, dos meus coordenadores regionais nos municípios, das lideranças que eu tenho, são jovens. Eu não desprezo de jeito nenhum a força de quem tem a meia-idade ou de quem já esteja adulto ou já idoso. Eu tenho no meu gabinete também a experiência de pessoas já da terceira idade, de gente da meia-idade, mas eu também tenho de muitos jovens e acho que os jovens devem cada vez mais fazer parte, participar, interagir na política, porque acho que a soma dessa experiência de quem já tem uma trajetória, uma caminhada de vida, com quem está cheio de vontade, para poder fazer uma balança, uma equalização das ideias e das energias, é que a gente tira uma coisa boa. Você falou uma coisa interessante. Eu sofri muito preconceito quando fui candidato em 2008, porque eu tinha 28 anos. O povo olhava para mim e falava assim, como é que esse menino, um moleque desse, quer ser prefeito numa cidade como Rio Verde? E naquela época eu me sentia extremamente constrangido com isso. Hoje eu não perdi aquele constrangimento, mas hoje eu tenho uma avaliação que eu entendo essa leitura com uma cabeça mais madura, porque eu não sei se teria dado certo. Eu tinha boas ideias, mas eu era muito impetuoso. Se você falasse comigo, era perigoso de sair num bate-boca rapidinho. E isso poderia ter atrapalhado o desenvolvimento de Rio Verde, poderia ter atrapalhado um eventual mandato. E hoje eu sei que aquele Carlos de 2008, apesar de ter boas ideias, de ter bons ideais, ele poderia ter sido um grande fracasso como prefeito. E acho que Deus vai preparando as coisas assim, e no momento certo ele vai mostrando para a gente, para dizer assim, ó filho, naquele momento foi bom, mas não era para ser você. Naquele segundo momento estava bom, mas você ainda não estava preparado. E agora chegar no momento que eu estou hoje, o meu coração está cheio disso, eu estou muito convicto, a minha espiritualidade me diz isso, que Deus vem preparando um caminho. Na eleição passada foi muito decisivo, quando eu recebi o sinal que, olha, dá um passo atrás. Não seja acusado de dividir ninguém, não seja acusado de ser um empecilho, dá um passo atrás para você poder dar 10 para frente. E eu sei que essa mensagem ela chegou, e ainda não mais tão jovem como antes, mas hoje ainda um pouco jovem, mas com uma cabeça bem mais amadurecida, eu sinto dentro de mim, sinto dentro do meu coração, sinto nas energias espirituais que me cercam, que rodeiam minha vida o tempo todo, e eu sou muito grato e muito crente nisso. Eu sei que essas energias estão dizendo que agora eu reúno as condições para poder, com aquele mesmo ideal de 2008, que eu nunca perdi, com aquela mesma vontade de 2008, que eu nunca perdi, com a mesma garra de 2008, que eu nunca perdi, mas com a maturidade de 2024, eu sinto que é o meu momento, que é a minha hora, que é a minha vez, e se não for para ser agora, eu vou mais uma vez ser resiliente, respeitar, porque Deus sabe de todas as coisas, mas o meu sentimento nesse momento, e a minha conversa com Deus, é que o momento chegou, e é por isso que eu sou pré-candidato a prefeito em 2024, e nada, mas absolutamente nada é capaz de me demover dessa ideia, a não ser que Deus chegue para mim com uma mensagem muito clara e me diga, meu filho, não é sua hora. Tá certo. Carlos, agradecer você pela gentileza de falar com a gente, muitíssimo obrigado pela entrevista, franca e direta, né? E o espaço aqui sempre aberto para você, para a sua assessoria, para o seu grupo, sempre que vocês quiserem falar com a cidade de Rio Verde, tanto no digital como também no impresso, a gente sempre vai dar o espaço para vocês aqui, porque você sempre traz conteúdos relevantes aqui para a nossa sociedade. Muitíssimo obrigado, Carlos.
Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens, você tem todos os meus contatos, tem liberdade de falar conosco sempre, com a mesma franqueza, com o mesmo jogo aberto de sempre. Te agradeço por esse espaço, te parabenizo, conheço você há muitos anos, conheço sua trajetória, a gente vem do mesmo lugar, conheço o grupo de jovens, até se tornar esse grande cara que tem uma leitura política excepcional hoje, uma participação importantíssima no processo político de Rio Verde com o seu trabalho de jornalismo, com a sua leitura crítica e política. Parabéns, eu me orgulho muito de você, porque eu te vi molecão como eu, ainda jovem de grupo de igreja, e hoje está produzindo o que você produz. Eu me sinto muito orgulhoso, muito realizado também na sua trajetória e na sua história. É uma alegria para mim falar com você, poder levar esse recado através desse projeto tão ousado que você tem tocado tão bem, com muito desafio, com muita dificuldade, que está fazendo tão bem feito. Obrigado, que Deus nos abençoe e proteja a todos nós. Tá certo, pessoal. Esse é o matéria de capa da segunda edição do Trocando em Miúdos, com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Rio Verde, Carlos Cabral. Tá certo? Forte abraço, turma boa do Trocando em Miúdos. Até mais.